Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. No precioso e santo nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, que quer dizer duas leis, ou segunda lei. Deuteronômio capítulo 18. A partir do versículo 15. Livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Eu creio que é antes de Josué. Versículo 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta: não tenhas temor dele. Certo? Oremos. Pai, grande és tu, cheio de graça, de amor e também cheio de compaixão. Pedimos mais uma vez que o teu Espírito possa ungir a palavra e esta audiência ser ungida com teu Espírito, e nós possamos ser alimentados com o pão da vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Nós paramos nesta manhã na escritura de São João, capítulo 10. Antes que eu comece a pregar, hoje foi batizado o irmão Tiago, a irmã Daniela, o irmão Jaison, o irmão Vitor, a irmã Daniele e a irmã Ariadne.
Deus. Que Deus seja louvado, né? Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Vocês gostariam de conhecer eles, vocês que não conhecem? Se coloque de pé essas pessoas que foram batizadas. Esta família aí, né? E a irmã Ariadne, que é a filha do irmão Luiz Pedro. Que Deus os abençoe ricamente. Eles vieram ter o conhecimento da mensagem. O irmão Iraci estava escalado para pregar no Morro Grande. E ele deu carona para eles. E através desta carona resultou nisso aí. Alguém pode olhar, o irmão Iraci foi escalado para pregar. Mas eu olho, os irmãos foram batizados. Qual dos dois que tu vai olhar? O irmão Brana sem camisa no quintal cortando a grama? Ou a voz que saiu da boca dele? Me perdoa, senhoritas vespas. E elas voltaram para a cachopa sem morder ele, sem dar uma picada nele. Mas ele estava sem camisa, cortando a grama. Se ele estava sem camisa, eu não sei. Eu sei que as vespas ouviram uma voz diferente. Amém? Graças a Deus. Hoje pela manhã, nós paramos em São João capítulo 10. Nós estamos falando sobre a maneira de Deus. E a maneira de Deus sempre é a maneira certa. A maneira do homem é a maneira errada porque é a vontade permissiva. Mas a maneira de Deus é a maneira perfeita. Nós aprendemos que Deus não muda. E a maneira de Deus tratar sempre foi através de homens, de pessoas. Deus sempre se escondeu por detrás de peles humanas. Antes ele tinha se escondido atrás de peles de texugo. E depois ele veio se escondendo através de seres humanos, profetas, homens de Deus. E nós paramos aonde nós estávamos falando como identificar se aquele profeta é verdadeiro ou ele é falso. Não foi isso? Como saber se ele é um homem vindicado por Deus ou ele é um falso profeta, ou um falso ministro, ou um falso obreiro, ou um falso apóstolo. E nós sabemos que há uma verdadeira luz brilhando nestes dias atuais. Mas também há uma falsa luz brilhando. Nós sabemos que Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas nós também sabemos, segundo aos Coríntios 11, que Satanás também se transfigura em anjo de luz. Mas nós também temos a palavra para poder discernir entre Jesus Cristo sendo a luz do mundo e Lúcifer se transfigurando em anjo de luz. A única maneira de você poder discernir não é pela unção que está no culto. Porque você pode ter uma unção de Deus no culto e ali haver doutrinas do diabo.
Então não é porque se grita, nem porque se pula, nem porque se chora, nem porque se vê paralítico andando numa congregação, nem porque se vê cego enxergando. Esta não é a forma de se identificar um verdadeiro de um falso. Mas nós vemos, sabe por quê? Nós temos no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 41, dizendo: e muitos iam ter com ele, e diziam, iam ter com Jesus. Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste Jesus era verdade. Que identificação mais linda a respeito de João, porque João não curou nenhuma dor de barriga, para mostrar que ele era profeta, que ele era homem de Deus. Não fez nenhum sinal para mostrar que ele era o homem enviado de Deus. Mas ele tinha uma mensagem que era verdadeira. Billy Graham disse uma certa vez: eu creio que William Branham é um profeta do Senhor. Billy Graham disse mais, ele disse: não pelos sinais que acompanham o seu ministério. Porque vocês sabem que Billy Graham nunca creu em sinais, porque ele era um pregador aos nominais, aos batistas. E os batistas não são pentecostais, os batistas não creem na demonstração do Espírito Santo como nós cremos. E ele disse: não é porque ele fez sinais que eu creio que ele é um profeta, mas a mensagem que o William Branham traz é de um profeta. Porque quando um profeta vem, em primeiro lugar, ele não se associa com a política. Ele não tem comunhão com os políticos. Você vai ver Elias não tinha comunhão com Acabe. Acabe era o rei de Israel, era o político. Você vai ver João o Batista, ele condenou o pecado de Herodes na cara dele. Ele disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Não havia como, e vocês vão ver, esses homens de Deus condenando o espírito de Jezabel no meio da igreja. Outra identificação de um verdadeiro profeta. Um profeta também não anda envolvido com escândalos financeiros, de dinheiro. Ele não é dinheirista, ele não constrói império. Um profeta verdadeiro tem um compromisso: de entregar o recado da parte de Deus para o povo. E muitos iam ter com Jesus Cristo e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, porque João era o precursor de Jesus. João é o que estava anunciando o Messias, estava anunciando o que estava sendo esperado há 4.000 anos. E eles disseram: olha, na verdade João não fez sinal nenhum para nós crermos nele, mas tudo que João falou a respeito dele é verdade. Aleluia, glória a Deus. Então, quando você vê um profeta falar que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, você vai ver que ele está falando uma coisa errada de Jesus. Isto não é verdadeiro, porque ele ainda e sempre será o primeiro e o último. E sempre quando as pessoas esperam um Messias, elas esperam como naqueles dias que eles estavam esperando um grande general que abatesse a Grécia e abatesse os romanos e livrasse Israel daquela escravidão, como Deus fez com Moisés. Quando Deus enviou Moisés a Israel no Egito e abateu a nação egípcia e tirou Israel de lá. Agora eles estavam esperando um Messias do mesmo modo. Porém, quando Deus lhes enviou um Messias, foi completamente diferente. Em primeiro lugar, aquele Messias veio como um bebê chorando. Um bebê numa manjedoura,
indefeso, aos cuidados de um padrasto chamado José, aos cuidados de uma pequena menina de 17 anos chamada Maria. O grande Jeová, o Deus Todo-Poderoso, agora chorava nos braços de uma mamãe, mamando em seu seio. Aleluia, para se cumprir escrituras que os escribas, os fariseus, os doutores da lei tinham cansado de ler em suas sinagogas. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, Isaías 9:6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para cumprir escrituras, que aquele menino nasceria, mas ele não seria somente um bebê, ele seria Deus forte. Não seria uma mera segunda pessoa, nem um pequeno filho de Deus, mas seria o próprio Deus forte. A mesma escritura que diz que ele seria filho, diz que ele seria pai da eternidade. Por isso que ele é pai e ele é filho, aleluia. Por isso que nós, quando vamos batizar as pessoas, nós usamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Porque a profecia já dizia que ele seria pai da eternidade, mas também diz que ele seria filho. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Aleluia. Que coisa maravilhosa, hein? E quando ele esteve aqui, já com seus 30 anos de idade, ministrando aos discípulos, antes de ele partir, ele olhou para os seus discípulos e disse assim: sabe, meus queridos, eu não vos deixarei órfão. Eu voltarei para vós. Quem? Tu não quer? Não vai o quê? Não vos deixarei órfão. Então quer dizer que tu é nosso pai? Porque quem deixa órfão é pai. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não adore a Jesus como uma segunda pessoa. Não adore a Jesus somente como filho de Deus. Adore a Ele como o próprio Deus. Adore a Ele como Pai, Filho e Espírito Santo. Adore a Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente. Adore a Ele como o teu amado, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Adore Ele como teu noivo, como teu esposo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deuteronômio foi escrito por Moisés, ele estava falando a respeito do Messias, de Jesus Cristo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viria, que estaria aqui para pregar e teríamos que ouvi-lo. Teríamos que ouvi-lo e crer nele. Porque o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Que coisa! Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Lembra da escritura de manhã, de Êxodo capítulo 20? Que o povo viu o monte fumegando, os relâmpagos e os trovões, e disse: ora, Moisés, não fale mais Deus conosco, mas fale você, para que então nós não venhamos morrer. Sim. Então Deus não podia falar diretamente com o povo. Então Deus determinou e disse assim: está ótimo o que vocês me pediram. Está ótimo, eu me agradei disto. E isto veio, Deus fez isso para quê? Para que haja temor no coração de vocês. Para que haja respeito no coração de vocês.
para que haja reverência no coração de vocês, para que vocês possam olhar para aquele homem chamado Moisés, e vocês estão olhando para mim. E no capítulo 3 do livro de Hebreus, vocês vão ver uma coisa, aliás, no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, vocês vão ver uma escritura falando, Paulo descrevendo a respeito de Moisés por causa desta passagem que nós pregamos hoje na escola dominical. O qual nos fez, versículo 6 do capítulo 3, o qual nos fez também capazes de ser ministros. Olha Paulo falando agora no ministério de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito é o que vivifica. Agora, não percam isto. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o ministério da letra, gravado os 10 mandamentos, gravados em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Então Moisés desceu do monte com as tábuas, o rosto dele não podia nem olhar para o rosto de Moisés. Moisés era obrigado a colocar um véu para que eles não olhassem diretamente no seu rosto por causa da glória, e aquilo era transitório, gente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Nós não temos aquele ministério da letra, da lei, das pedras que Moisés recebeu. Nós temos o ministério do Espírito. Se aquela glória que era transitória causou um impacto tremendo e poderoso, irmão, quanto mais este ministério tem que causar um impacto na tua vida, tem que causar um impacto na igreja. A igreja não pode desvanecer perante uma era corrupta, perante uma era moderna, perante uma era astronômica que nós estamos, de pecado, de imundícia. A igreja não pode desvanecer. Ela tem o poder, ela tem a glória, ela tem a unção, ela tem o ministério para poder sobreviver a todos os ataques que o diabo der a ela. Ela não está debaixo de sangue de animais. Ela não está debaixo de uma glória natural, de uma glória transitória. Ela está debaixo do sangue de Jesus. E está debaixo da glória do Espírito Santo. Então o diabo não pode vencer esta igreja do último dia. O mundo não pode vencer esta igreja do último dia. A internet não pode engolir esta igreja. O pecado não pode engolir esta igreja. A prostituição não pode engolir esta igreja. Deus tem o Espírito Santo para dar para você. Oh, glória a Deus. Não podemos ter desculpa de que a era está moderna, de que o mundo modernizou e de que a igreja não precisa mais disso, mais daquilo. Não podemos ter desculpa porque os púlpitos esfriaram, porque os ministros modernizaram. Não podemos, porque o poder de Deus ainda é o mesmo.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Irmãos, aquilo foi passageiro, aquelas tábuas foi passageira, aquela lei foi passageira, e eles não conseguiam olhar para aquele homem. Moisés tinha que colocar um véu. Havia uma glória sobrenatural, havia um respeito supremo naquele povo, havia um temor glorioso naquela igreja. Agora isto aqui que nós temos não vai passar, vai permanecer. Isto aqui veio para sempre, o Cristo do Calvário. Um profeta semelhante a Moisés, o Cristo do Calvário, ele não passa, ele permanece, ele é eterno, ele é o teu Deus. Ele é a glória da igreja, ele é o poder da igreja, ele é a virtude da igreja. Se eu estiver gritando demais, vocês avisem. Oh, meu Deus. Como é que essa igreja não deveria estar, hein? Como é que essa igreja não deveria estar? O que você tem hoje, igreja? Moisés desejou ter. Elias desejou ter. Arão desejou ter, Miriam desejou ter, oh, Caleb queria o que você tem, oh, as tribos de Israel queriam o que você tem. Eles estão sem Jesus até hoje. Eles ficaram com pergaminhos, eles ficaram com letras, eles ficaram com pedras. Arqueólogos estão escavando até hoje atrás de pedacinho de telha escrito para ver se acha algum mistério. Cavam profundidades, metros, cavam e nunca acham. E você não precisou cavar em lugar nenhum. O Espírito Santo revelou para você a sua divindade, a sua palavra, o seu amor, a sua graça. Aleluia. Não adianta o diabo querer dizer, olha, sabe de uma coisa, não tem como ter uma igreja santa nesses últimos dias, porque o mundanismo é demais. Na verdade, vocês podem observar que Sodoma e Gomorra está aí fora, está explícito. Os governos estão dominados pelo capeta, todos os governos foram dominados pelo diabo, todos os governos estão liderados, as leis que eles estão inventando é para cumprir as profecias bíblicas do último dia. O lesbianismo vai aumentar cada vez mais, o homossexualismo vai aumentar cada vez mais, as nossas crianças nos colégios vão sofrer, as nossas meninas vão sofrer, nós vamos sofrer a pressão política de Satanás. Ele vai querer passar com um rolo pressor sobre a igreja, ele vai querer vir, mas há uma palavra para nós. Disse o nosso profeta: não temas, pequeno rebanho, não temas, pequeno rebanho, porque o Cordeiro a vencerá. O Deus Todo-Poderoso, que
e tirou do seu coração essa igreja, Ele vai pelejar por ela. Não é político que vai pelejar por você, não. É o Deus Todo-Poderoso que peleja por essa igreja. É o grande eterno Jeová. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ah, meu Deus, e eles vão dizer: ah, não tem mais, não tem como mais uma mulher não cortar o cabelo. Não tem mais como uma mulher usar uma roupa decente. Não tem mais como um homem não andar de bermuda por aí. Não tem mais como um homem, um cristão, viver só com uma mulher nesses dias. Não tem mais como as mulheres não usar mais pintura na cara, porque ela tem que se produzir até para ir para o serviço. E os serviços até impedem de elas usarem saia, muitas vezes são proibidas. Irmão, não adianta, o nosso reino não é deste mundo. Se fosse, nós estaríamos brigando por ele, mas não adianta nós brigar por direitos nesta terra. Nós não temos direito aqui. Esta era é intitulada Laodiceia, direito dos povos. Mas não te esqueça, você não tem nenhum direito aqui nesta terra, porque é a lei de Sodoma, é a lei de Gomorra, é a lei de Babilônia reinando aqui. O que você tem que fazer é entrar na fornalha. O que você tem que fazer é virar as costas para a estátua do diabo. Vire as costas para a estátua e não negue o teu Deus, não negue o teu Senhor, não negue o teu Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Ei, bendito Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é glorioso. Sim, todos os cristãos sofreram perseguição porque ficaram com a maneira de Deus, o modo de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, a maneira de Deus. A maneira de Deus, que coisa. Você está feliz? Não te atemorize. Não te atemorize. Não tenhas medo deste inferno que está vindo aí. Não tenha medo desta pressão psicológica. Imagine o diabo lançando tudo quanto é coisa. Sim, não, você não vai... A lei. Não, o homossexual pode optar para ir no banheiro das meninas. A machorra, a lésbica, macho pode ir no banheiro dos homens. É lei, vai vir a lei federal para isto. Ainda não é, mas vai vir, já está no Congresso, já estão querendo votar. Meu Deus, mas o que isso é? Não, no colégio, meu pai, que é isso? Se não é barrado por alguns, aquelas cartilhas de ensinamento para as nossas crianças, eu não sei o que já seria. É porque Deus tem uma noiva aqui nesta terra que Ele precisa tirar. Você está segurando a ira de Deus. Sim. Oh, mas não tem como vocês manter uma igreja assim. Não tem como vocês manter uma igreja. Olha só, o lado dos homens é menos cadeira, o lado das mulheres é bem mais, se você fazer as contas. Mas como é que vocês conseguem então? Aleluia. É aí que tu estás enganado, nós não conseguimos nada. Aliás, nós não fizemos nada. É Ele que faz.
É Ele que dá santidade. E para começar, nenhuma das irmãs que está proibido de botar calça comprida, todas elas estão liberadas. Só que o Espírito Santo que está nelas, eu quero ver elas botar uma calça comprida e ir para frente do espelho. Não é um regime de Stalin, não é um regime de Hitler. Não. Muito pelo contrário, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, aqui, olha o versículo 36, esse é o versículo 32 de João 8. E o versículo 36 diz assim, ó: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, existe uma liberdade falsa e existe uma liberdade verdadeira. Que coisa, hein? Ei. Aquela liberdade falsa, vocês agora são um povo livre, agora sim vocês podem fazer tudo o que vocês querem. Aquela liberdade falsa, porque o povo vivia amarrado, vivia naquela pressão, uma igreja escravizada na doutrina, escravizada nos costumes. Não, aqui não tem escravidão. Aqui todo mundo é livre. Aqui verdadeiramente eles são livres. Aqui verdadeiramente eles são livres. Sabe por quê? Sabe por quê? Numa cidade que não se encontra uma saia decente, não nessa época agora, porque veio uma moda o ano passado da saia comprida e as irmãs se beneficiaram. Foi ou não foi? Mas antes, que não tinha, mesmo sem moda, mesmo não tendo a moda e não tendo para comprar, o que elas faziam? Comprava curta e emendava. Isso é libertação. Porque não são movidos segundo a moda, segundo as circunstâncias, mas é o Espírito Santo que move. É o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que lidera. Aleluia. E o diabo está vindo com tudo. Mas Deus tem uma maneira. Deus tem a maneira da sua palavra de vencer o diabo através dela. Não há outra maneira de vencer Satanás a não ser através da palavra. Sim, vocês observaram na minha leitura que Deus disse assim: olha, também vai ter profetas que vão profetizar. Sim, vai ter. Vai ter profeta. E será que porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu tenha mandado falar, ou que eu não lhe tenha, olhem só, ou o que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Presunção. Eita, mas olha, gente, eu já viajei bastante, sabe? Eu já visitei igrejas e igrejas. E vocês sabem que não há lugar melhor do que a tua casa. É assim ou não é? Você pode visitar uma casa e ali ter um bom colchão, ter uma boa família, eles te querem bem, mas não há lugar melhor do que a tua casa. Assim como não há lugar melhor do que a tua igreja. Ali você tem liberdade, ali você prega, ali você não tem restrição. Não é assim? Mas irmãos, quer ver essas profetisas de encomendamento? Esses profetizamentos que veio de Baal. Esses recadistas, que se intitulam recadista de Deus. Recadista do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mandou te falar, porque Deus mandou te falar, porque Deus mandou te dizer. Porque eu senti de Deus, é de Deus. Gente, eu não aguento mais esta bobageira do inferno nas igrejas pentecostais.
E ninguém se levanta dizendo nada. Aquelas Jezabéis pintadas profetizando em nome de Jesus. Saias quase aparecendo a carça delas e elas profetizando. Umas mini saia que é uma vergonheira, umas roupas que é uma vergonheira e profetizando em nome do Senhor. Não passam de profetisas de Baal e você tem que tolerar aquilo ali. Não, Deus não está suportando mais essa nojeira. Deus não está suportando mais esta nojeira do inferno, esse aglomeramento de mentira do diabo enganando os ouvidos do povo. Deus tem que se levantar de uma outra forma com alguém que condene estas coisas, ou eles vão sendo enganado, até cair no inferno pela falsa profetisa Jezabel. E ele sempre promete, irmão, se tudo se cumprisse, misericórdia. Profetiza profetizando casamento, profetiza profetizando carro, casa, profetiza profetizando isso e aquilo. Casamento para homem casado, profetizando casamento para mulher casada. Mas isso é de Deus, irmão. De Deus, não o nosso. Não o nosso. Não o Deus da Bíblia. Não o Senhor Jesus Cristo. Não, de jeito nenhum. Deus tem uma noiva neste último dia. Deus tem uma noiva, o qual Ele está guardando através da sua palavra. Sim, vocês vão ver que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus olhou para a mulher e disse assim, para a serpente também que estava ao lado da mulher, Ele disse assim para os dois: olha, a tua semente esmagará a cabeça da serpente. E ali estava Satanás naquela serpente, e ali estava Eva. Deus disse para Eva: a tua semente esmagará a cabeça da serpente. Deus falou isso, o diabo estava ali e ouviu esta profecia. E quando o diabo ouviu, depois Deus pegou e deformou aquela serpente e fez ela rastejar, que é esta serpente hoje, que eles dizem, olha, a serpente, não, aquela serpente lá do jardim do Éden, ela foi deformada, foi tirada todos os ossos, era um homem igual a você é. E o diabo estava naquela serpente. E Deus disse que a semente da mulher, quando Deus disse isso, quando nasceu o par de gêmeos do ventre de Eva, aquela semente do capeta chamada Caim, que nasceu, já estava ungido pelo diabo. Sabe para quê? Para matar Abel, porque ele sabia que dos lombos de uma mulher viria um varão que esmagaria a cabeça dele. E Satanás ficou de olho em Abel até que teve uma oportunidade de matá-lo, pensando assim: acabei com esse não vai me pisar na cabeça. E aí então a Bíblia diz que Deus deu outro chamado Sete no lugar de Abel. Aleluia. E o diabo ficou pesquisando, olhando para ver quem era. Vocês vão ver que ele fez Noé ficar bêbado e ficar nu, porque ele não queria que um homem viesse para lhe pisar na cabeça. Uma semente. Até que então veio Isaías, matou o cerrado pelo meio, veio Jeremias, ele perseguiu, veio Elias, misericórdia, Jezabel queria fazer picadinho de Elias. Veio todos os profetas Amós, Ageu, Zacarias, Malaquias. E sabe aonde é que estava o diabo? Quando Jesus chegou na terra, o diabo estava naquele rei chamado Herodes, e o Herodes soube que ele nasceria em Belém.
a estrela, o sinal, a astrologia e tudo mais, os magos, é ele. Chama os pastores, chama os sacerdotes. Onde é que ele vai nascer? Em Belém. E tu, Belém de Efrata, que és a menor entre as capitais de Judá, de ti nascerá o guia que apacentará o meu povo. É em Belém. Então o que faço? As crianças de 2 anos para baixo, corta o pescoço. Matem. Eu não quero que ele pise a minha cabeça. Oh, meu pai, lá vai os magos, adoram o menino em casa com 2 anos de idade. Os magos nunca adoraram Jesus na estrebaria. Aquele presépio da igreja católica no dia 25 de dezembro é pagão, viu? Ele tinha 2 anos quando os magos chegaram, 2 anos. Por isso que Herodes mandou matar de 2 anos para baixo, para pegar o menino com aquela idade. Mas os magos adoraram e Deus já entrou em cena. Por divina revelação avisado, disse: olha, não volte pelo caminho que vocês vieram, viu? Nem passe na casa de Herodes, porque ele quer matar o menino. Deus vai no sonho de José e disse: olha, te escapa para o Egito. Aí, cumprindo a profecia do Egito, chamei o meu filho. Falava de Jesus Cristo e também falava de Israel quando saiu do Egito. Profecia dupla. Não preciso mastigar tanto assim, né? Mas é bom para quem é criança comer papinha. Mas eles, quando eles sabem no Egito que o rei morreu, eles então vão para Nazaré. E o menino então é criado em Nazaré, ali até mais ou menos os seus 30 anos de idade. Ei, com 12 anos ele vem à festa da Páscoa, e lá está ele, e o diabo nem percebe. O diabo pensou que tinha apanhado ele lá, naqueles meninos que matou. Mas vai escapar da mão de Deus. E a profecia? Deus não é homem para que minta, igreja. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Teria que vir um que esmagaria a cabeça dele. Então, quando ele percebeu, lá estava ele com 12 anos de idade, ensinando os sacerdotes. 12 anos de idade, nunca estudou, título de filho de prostituição. Esse era o título de Jesus, filho de prostituição. Lá estava ele dando aula para os doutores. Some, de 12 anos some, aparece só com 30 no Jordão. E o diabo nessas alturas está com a cabeça que é um balão. Está com a cabeça que é aqueles chuquados, né? Ele não sabe mais para que direção atirar, porque ele não sabe mais nada. Ele fica até duvidoso. Mas ele olha, com 30 anos ele é batizado. E para onde que ele vai? Para o deserto. Quando ele chega com 30 anos, o diabo também chega e diz: opa, tu apareceu por aqui, camarada? Tu está indo para o deserto? Quem é que está te guiando para o deserto? Quem foi que guiou Jesus para o deserto? Lucas capítulo 4. O Espírito Santo guiou Jesus para o deserto. Vamos brigar um pouquinho longe da civilização. Eu estive em Jericó. Jericó fica numa cidade baixa, e nas montanhas onde Jesus foi tentado, mas a Jericó fica abaixo das montanhas do deserto onde Jesus foi tentado. E eu estive lá mais ou menos nas cavernas onde Jesus ficou aqueles 40 dias, estive por lá, naqueles lugares. E eu imagino Jesus dizendo assim: olha, eu não vou brigar contigo aqui na cidade não. Vamos num lugar mais retirado. E o diabo, irmãos, como o diabo é oportunista, escute isto: o diabo é oportunista. O diabo é oportunista. O diabo não chegou no primeiro dia, no segundo, ele chegou lá já no finalzinho, quando Jesus estava com o estômago lá na costela. Quando Jesus já estava andando, e já estava quase que se sentando por ali. Ele era homem, ele jejuou, e ele era homem. A Bíblia diz que ele era homem, sujeito às mesmas paixões. Ele foi tentado com todas as tentações que você foi.
Por fora, vocês vão ver ele chorando no túmulo de Lázaro, vocês vão ver ele dormindo, vocês vão vendo ele dizendo, eu tenho sede. Ele era homem por fora. É certo que por dentro ele era 100% Jeová, Deus. Porque aquele era o corpo de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Citei essa escritura ontem. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Porque entrando no mundo diz, corpo me preparaste. Sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aquele Deus que entrou no mundo teve que fazer um corpo no ventre de Maria. E então ele entrou naquele corpinho. Porque ele era espírito e espírito não se vê. São João 1,18, Deus é espírito e nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então nós conhecemos Deus através de Jesus. Colossenses 1, versículo 15, Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível. E agora ali está ele no deserto. Lúcifer chega. Lúcifer que caminhou, tentando pegar aquele que esmagaria a sua cabeça. Veio, olhou ao redor de Jesus. Olhou e disse, olha como ele é oportunista, estás com fome. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Fome. Olha a dúvida do diabo. Não é possível. Aquele Deus todo-poderoso, Jeová, está nesse homenzinho aí? Nesta coisinha aí? Aquela coisinha olhou para Lúcifer. Com certeza com seus olhos serenos, calmos, sem nervosismo, tranquilo, sabendo quem ele era. Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como é que se vence o diabo? Com a palavra. Não é argumento. Jesus não usou nenhum dom. Jesus usou a palavra. Jesus, todos estes reinos eu te dou, se tu prostrado me adorares. Segurança de Cristo, né? Jesus foi na palavra e disse, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não tem jeito. Lúcifer pegou ele, olha só como é, transportou ele para o pináculo do templo e disse, Jesus, tu sabe que está escrito na Bíblia? Olha o diabo, quando não te vence com uma, com duas, ele vai para a Bíblia. Bicho sujo, né? A minha Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, crê que existe só um Deus e estremece. Tiago disse, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Então, tem diabo que é mais certo do que muitos crentes, porque tem crente que pensa que é 3. Você não vai ver de Gênesis a Apocalipse mais de um Deus para você adorar. A não ser os deuses das outras nações que não eram Israel. E quando Israel adorava outros deuses fora de Jeová, ele era punido.
E o diabo disse: olha, está escrito na tua palavra, Jesus, que se tu cair daqui, lá no Salmo 91, versículo 11 ou 12, tu pode dar ordem aos teus anjos, e eles não deixarão vacilar o teu pé. Eles vão te aparar no colo. Que legal, né? Tu não crê em Deus? Porque Ele não faz isso. Ele é oportunista. Tu não é crente? Por que essa doença? Tu não é crente? Por que tu fica sofrendo? O mesmo diabo que disse para Jesus, disse para você. Tu não é crente? Então por que Jesus não te cura? O mesmo diabo que atacou Jesus com a palavra, ataca você. Mas Jesus olhou para ele de novo assim, eu creio que em toda calma, né? Toda serenidade. A mesma calma que ele estava no barco, quando a tempestade rugiu lá e queria tragar o barco, que ele se levantou lá na proa do barco, assim, quando todos estavam com o cabelo em pé. E ele se levantou e disse: acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. Sem medo. Seguro. Você está seguro? Se o diabo conseguir colocar medo em você, você está pego. Mas se você não tiver medo, nem o câncer te mata. Aleluia, isso mesmo. Se você não tiver medo, porque o Espírito Santo lança para fora o medo. E aí então, quando Jesus olha para ele, eu já imagino a rajada de 25.000 volts sobre o diabo. Também está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu imagino o diabo batendo de ré lá no inferno, quebrando cadeira, quebrando tudo, lá no inferno. Chamuscado na quinta dimensão, no trono dele. E os capetinhos ao redor: o que é que houve, chefe? Pancada foi grande hoje. Aleluia. Ei, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, é a mesma coisa que acontece quando você recebe a cura, recebe a libertação. Os demônios que estavam te atormentando vão bater no inferno. Vão bater no inferno. Vão bater no inferno, porque a unção de Deus, a palavra de Deus: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o teu Deus, eu não te deixo, eu não te desamparo. Ele prometeu estar contigo. Aleluia. Aleluia. Quando ele pensou que tinha pegado Jesus, daí ele vai para o Getsemane. Lá no Getsemane ele está lá na agonia. Na agonia do Getsemane, ele está ali suando, e está orando meia hora, ora mais meia hora, ora mais meia hora. E ele está na agonia. E o seu suor começa a pingar, não era mais suor, era sangue. A batalha que ele está travando ali não era só com o pecado do Edival, não era só com o pecado de Adão, não era só com o pecado de Paulo, era com o pecado teu, o pecado da humanidade toda. Ele está tomando sobre si, ele encara a humanidade, ele encara o sofrimento, ele encara as enfermidades, ele encara o pecado, ele encara as injustiças, e ele toma sobre si aquilo. Ele começa a cumprir Isaías 53. Ele toma sobre si, ele sente a agonia, ele sente o peso da responsabilidade, e ele ora e diz: Pai, se possível fora, passa de mim este cálice, passa de mim esta responsabilidade. Eu não posso, eu não quero. Mas uma coisa eu te digo, Pai, eu posso pensar ele olhando do lado e vendo você,
Eu posso pensar ele olhando a igreja, ele olhando Abraão, ele olhando Isaac, ele olhando Jacó, ele olhando Sara, ele olhando José, ele olhando os patriarcas, ele olhando aqueles crentes lá no paraíso, lá embaixo, aquele que Satanás tinha o domínio da chave, que ele tinha o domínio da morte. Eu posso pensar ele pensando neles. Aí ele diz assim: olha, só que tem uma coisa, Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Vamos cumprir isso aqui, Pai. Vamos cumprir isso aqui. Vamos cumprir isso aqui, Pai. A tua vontade é maior. A vontade de Deus da nossa vida, igreja. Eu posso ver ele se colocando, quando ele se coloca de pé, entra Judas, soldados, correntes, paus. E então quando eles chegam, aquela turma de soldado, e chegam, e Judas, então os soldados ficam mais atrás, Judas se adianta, abraça ele, dá um beijo nele, ele olha para Judas e diz: a que vieste, amigo? Aí os soldados se aproximam quando ele diz: quem é ele? Ele diz: sou eu. Eles, pum, pode ler lá. Eles, pum, cai no chão. Os soldados prostam. Se fosse, irmão, a força, ele podia ter pedido 12 legiões de anjos, se ele quisesse. Você acha que ali no Calvário, ele pregado, todo mundo escarnecendo, ele nu ali, um olhar de Jesus, diz o poeta que em cada folha de árvore daquela colina, tinha um anjo com a mão na espada, esperando um olhar dele. Um olhar do mestre. Mas ele não podia olhar com raiva, não podia olhar, ele ali era o cordeiro, manso, humilde. Estava levando o meu pecado, a tua doença, a tua enfermidade. Estava levando o castigo que me traz a paz, estava sobre ele. Ele não podia voltar atrás. Ele tinha um olhar para fazer. Ele tinha um olhar para dar. Ele tinha um olhar para virar o rosto. Mas era para o seu lado direito. Imagina a força, porque sangue ele não tinha mais, fôlego ele não tinha mais. Ele todo surrado, todo moído. Ele olha para o lado e diz para o ladrão da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, igreja, povo de Deus, vale a pena nós lutar. Eu posso ver o Satanás, Lúcifer, olhando na cara daqueles soldados, daqueles carrascos, rindo, gracejando, jogando dado para ver quem é que ficava com a túnica. O diabo festejando no inferno. E ali Jesus dá aquele brado às 3 da tarde e grita: está consumado. O sol esconde, a lua esconde, as estrelas não querem nem ver. Trevas sobre a terra, trovoadas, relâmpagos, treme a terra toda. E ele está espiritualmente fazendo isso aqui, ó. E o diabo debaixo dos pés dele, a serpente, está sendo quebrada a coluna dela. Já viu uma serpente, uma cobra com a coluna quebrada? Ela fica mais braba ainda. Ela tenta dar bote e não consegue, porque ela não tem força para impulsionar, porque o bote que ela dá, ela impulsiona do meio do corpo para trás, com a cola. Ela precisa estar enroscada, e ela precisa ter um apoio aqui atrás para poder dar o bote em você. E ali no Calvário, Jesus quebrou a espinha, para ele não poder mais dar bote em você. Satanás não tem apoio. Satanás não tem apoio. Satanás anda como um paraplégico numa cadeira de roda.
Eu podia continuar, mas já são 1h10 que eu estou pregando. Mas para nós concluirmos, porque não é possível nós não dar um cheguinho lá no inferno uma hora dessa. O que, pastor? Salmo 16, versículo 10. Não deixará minha alma no inferno, nem que o seu santo veja a corrupção. A alma de Jesus pegou a sua teofania, porque o seu corpo ficou na sepultura, o seu espírito ele devolveu para Deus, mas a sua alma foi ao inferno com a sua teofania, com o seu corpo teofânico. Vocês sabem isso aqui, decore salteado, mas que dá vontade de falar, dá. Ele foi lá fazer o quê? Vocês sabem, cumprir Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Porque ali está ele, eu que estive morto, e estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Onde é que ele pegou a chave do inferno? Quando ele morreu, nos 3 dias, o seu corpo ficou na sepultura, mas a sua alma estava lá no inferno. Fazendo o quê? Dando uns tabefe no diabo. A minha mãe falava tabefe. Te dou uns tabefe, rapaz. Estava lá dando uns tabefe no diabo. Porque merece, não merece? Ô camaradinha sujo, ô camaradinha para enganar, ô camaradinha para iludir as pessoas, ô bicho mais sujo para deixar crente em casa em dia de culto. Mas Jesus desceu lá, e quando Jesus chegou lá, a festa estava grande. Mas interessante, Jesus é sempre assim, ele só bate na porta. Vem alguém atender. Vocês imaginem o camarada atender e o capetão está lá, né? Sentado na sua cadeira, com a espinha torcida. Aí o camarada vem atender, olha, aquele que nós matemos lá em cima está batendo aí na porta. O quê? Eita, glória a Deus. Por isso, meus queridos, que nem água não tem no inferno. Por que não tem água no inferno? Sabia você que não tem água lá? Aquele ricão que morreu e foi para o inferno, que Jesus falou, lembra que ele disse, molha a ponta do dedo, Lázaro, na água e refresca a minha língua. Porque não tem água lá. O diabo não pode fazer isso. Os demônios não podem fazer isso. Lúcifer não pode sentar com uma família ao meio-dia e comer. O diabo não tem família. O diabo não pode fazer o que nós fizemos aqui. Sentar todo mundo, pegar fila e comer. Servir. Os irmãos fazer um companheirismo, o diabo não pode fazer isso. Ele tem raiva disso, tem ódio disso, porque ele não pode fazer isso. Ele quer destruir as famílias, quer destruir as igrejas, quer destruir companheirismo. Aí começa a botar pitafo, coisinha. Ele odeia a tua família, ele odeia o teu lar, tão bonito. Filho, filha, esposa, ele tem raiva disso, porque ele não pode fazer o que você faz. Passear com a tua família, andar de mão com a tua esposa. A esposa dele é uma bruxa velha, chamada Igreja Católica. E a noiva de Jesus é esta linda esposa. Aleluia! Olha os filhos de Deus, que lindo que são. E olha os filhos do capeta como é que estão. Homem virando mulher e mulher virando homem. De piercing, corrente no pescoço, o cabelo não sei o que, vermelho, rosado, um corta o cabelo assim, outro assim. É um diabedo só. Olha o jeito que os homens, os filhos dele se vestem. Olha as calças que eles colocam.
Olha o jeito que as mulheres se vestem, as filhas dele. Olha a roupa que elas colocam. Acho que ele não tem raiva dessa família de Jesus tão linda, tão bela, comprada, lavada no sangue de Jesus, santificada, livre de narcótico, livre de cachaça, livre do álcool, livre de cigarro, livre de droga, mente sã, pura. Os filhos dele, coitado, não sabem nem o que estão falando. Droga, crack, cocaína, maconha, estão atolados na desgraça. E tu acha que ele está contente com essa igreja? Nunca, irmãos. Nunca. Por isso vale a pena nós servir a este Deus. Vale a pena você amar este Jesus, servir a palavra, andar em santidade. Ele chega. Quem é? É o diabo andando de cadeira de roda. Que é? Pá! Jesus dá mais um pontapé nele e já gruda a chave da morte e do inferno. Vem cá, tu não tem mais poder sobre isso aqui. Deixa isso aqui. Acabou, encerrou o teu reinado, bicho. Pronto. Tchau pra ti. Subiu. Não dá muito lero pro diabo, não. Subiu. Quando ele sobe, ele chega numa dimensão chamada paraíso inferior. Onde está Sara, Abraão, Isaac, Jacó, Jó. E ali estão os santos do Velho Testamento. Aí ele chega ali. Vocês sabem disso, mas eu sou obrigado a repetir, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque o Jó estava esperando essa hora. O Abraão estava esperando essa hora. O Abraão encontrou com ele, o Melquisedeque, em Gênesis 14. O Jó viu ele quando estava nas cinzas e disse assim: olha, os meus olhos o verão, esses meus. Porque o meu Redentor vive, e por fim ele se colocará sobre a terra. O Jó falou isso. O Sadraque e o Mesaque e Abednego estavam ansiosos porque viram ele dentro da fornalha, passeou com eles e não deixou a fornalha queimar eles, o fogo queimar. Imagine com ele uma noite na caverna, onde os leões serviram de travesseiro para os dois. Aleluia. Que esperança, que hora tremenda. E ele bate lá e alguém vem atender. E sabe quem é que vem atender? O Jó chega e diz: ei, pessoal. Sabe quem é que está aí fora? Aquele que eu vim quando eu estava na cinza. E vem Abraão e disse: é ele mesmo. Ô Sara, vem cá, aquele que visitou nós. Lembra? Lá na tenda, naquele dia quente que nós servimos um churrasco para ele. Olha ele aí. Oh Deus de Abraão. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Pai da eternidade. Eu imagino a alegria, esperando 4.000 anos. Sabe por quê? Porque eles, aqueles santos ali, quando o Sadraque e o Mesaque e Abednego, eu imagino uma porta e todo mundo olhando assim: sai da frente, sai da frente, sai da frente. E o Sadraque e o Mesaque, lembra, Sadraque? Lá na fornalha, é ele ou não é? O quarto homem. E sabe o que aconteceu, hein, gente? Vamos, chega de ficar aí. Mas como, pastor, tu tem base para isso? Salmo 24. Salmo 24 e Mateus 27, a partir do versículo 50. Porque os santos não ressuscitou só Jesus naquele dia, ressuscitou os santos do Velho Testamento. Tu não sabe de nada. Não tem um profeta, né? Nós se esbaldamos, né? Mas é lógico. É lógico. Se existe uma vaidade, isto é vaidade. É de nós ter o que nós temos.
A nossa vaidade, a nossa glória, como disse Paulo em 2 Coríntios 12, eu tenho uma loucura e eu vou botar essa loucura para funcionar. Deixa eu me gloriar no Senhor. Deixa nós se gloriar. Deixa eles dizer que o Edivaldo teve teologia, filosofia, psicologia, não sei mais o que ia, mas eu estudei só até a 7ª série. Mas eu tenho um profeta que pregou para mim e que me mostrou a Bíblia. E o Espírito Santo que veio, aquele em Atos capítulo 2, que abriu a boca de Pedro, que Pedro não sabia nem escrever o nome, era iletrado, ele está aqui. Ele não mudou em nada. Se você vai para a teologia, Deus deixa você. Saulo tinha teologia e caiu tudo do cavalo com ele por terra, e ele se levantou, um Paulo convertido, dizendo: tudo que eu aprendi foi esterco, serviu como adubo. Eu neguei tudo por amor a Jesus. Vamos, Sara, vamos, Abraão, vamos, Jacó, aleluia, vamos, Jó, vamos, Sadraque, vamos, Abednego. Jesus sai da sepultura. Ei, até parece que eu sinto assim, olha só, eu vou só ler para encerrar aqui, porque senão, gente, nós vamos aqui para pregar, não tem conversa. Eu custo começar, mas quando eu começo, eu vou terminar aqui já. Mateus 27, eu vou ler para você dizer assim: ah não, pastor, esse pastor está louco. Louco, já passei de louco. Aleluia. Versículo 50, e Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Não foi só Jesus, os santos do Velho Testamento já ressuscitaram, e cumprindo o Salmo 24, quando Jesus foi subindo para a glória depois, quando Jesus foi subindo, quando ele foi subindo, então ele foi subindo com os santos do Velho Testamento, aquela nuvem que o cobriu, quando Jesus subiu, lembram? E uma nuvem o cobriu. Que coisa, hein? Olha só. A partir do versículo 7. Aí então Jesus vai subindo com os santos do Velho Testamento. E quando eles chegam lá: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Jesus estava entrando na glória com os santos do Velho Testamento, e ele pediu, eles gritaram para eles abrir as portas eternas. Quem é este? Aí lá de dentro os anjos gritaram: quem é este, o Rei da Glória? Aí eles aqui de fora, Abraão, Isaac, a turma toda gritaram: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí eles dão mais uma chamada: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí eles perguntam de novo: quem é este, o Rei da Glória? E eles respondem de fora: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Deixa Ele entrar, que Ele venceu. Aleluia.